Se você der uma busca agora no Google ou em qualquer buscador de sites, ou até mesmo aqui no YouTube, e colocar validade do capacete, você vai encontrar uma série de vídeos mostrando dentro do capacete um prazo de fabricação e, consequentemente, uma validade que pode variar de 3 a 5 anos. Mas será que existe realmente uma validade do capacete? Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer o aspecto legal. O que diz a legislação de trânsito no nosso país sobre uma eventual, se é que existe, validade do capacete. Então, fica até o final, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para apoiar a nossa iniciativa. Ativando o sininho aqui, você receberá as notificações sempre que sair um novo vídeo aqui no canal da UnicefC. Então, vamos ver o seguinte. Hoje a questão é bem simples, mas é uma dúvida muito comum e nas redes sociais e na internet como um todo, nós temos visto muito material, conteúdo, tratando como a validade. É verdade que as pessoas que são leigas na legislação de trânsito ou que não atuam com isso, elas não sabem distinguir o que é uma recomendação de um fabricante e do que é uma exigência legal. Né? No dia a dia é difícil para as pessoas terem essa verificação. Então, o que nós vamos ver aqui? Né? O capacete ele tem validade, essa validade legal. Então, veja só, né? Ao contrário do que o senso comum prega, o que a gente vê em muitos vídeos, até matérias de TV, tratando sobre a validade do capacete, é que não existe uma validade legal, ou seja, não há uma validade prevista em lei obrigatória. Então, diante disso, a gente já pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que não há como uma pessoa ser multada, tomar uma autuação, receber uma multa por um capacete estar vencido. Nós vamos ver já já as condições que o capacete deve se apresentar e o que é observado, verificado pela fiscalização de trânsito. Então, existe sim, claro, penalidades para quem descumpre alguns aspectos do capacete, mas não tem nenhuma relação com a validade. O que nós temos é uma recomendação daquele fabricante do capacete. Tá? É importante destacar que o Código de Defesa do Consumidor, ele traz elementos e dispositivos tratando sobre os bens duráveis e não duráveis. Apesar dele, né, dessa lei não definir, a doutrina ela define um bem durável como aquele que você pode usar mais de uma vez. E o bem não durável é aquele que você usa uma vez e o consome, como por exemplo os alimentos. Um capacete ele é um bem durável. Você utiliza ele muitas vezes e ele aguenta, ele suporta, ele tem resistência para que você utilize ele várias vezes. Evidentemente que quando há uma queda, uma batida, uma avaria, claro que nesse momento o capacete ele fica inadequado para o uso. Mas estamos falando que não é um bem que se esgota em si com apenas um ou dois usos. Ele é um bem durável. Se ele é um bem durável, não há como se cobrar uma validade específica. É diferente de um remédio que você compra, de um próprio alimento, como já mencionamos, em que você tem uma validade. Você não pode consumir depois da validade, né? Isso pode causar um prejuízo para você. Então, bens duráveis não possuem uma validade pré-fixada em lei. O que não quer dizer que o fabricante está proibido de colocar ali uma recomendação de troca. Tá? E na nossa pesquisa, vendo materiais sobre a parte da engenharia dos capacetes, da fabricação, os fabricantes eles tendem a sugerir de 3 a 5 anos como uma média em que o seu material utilizado no capacete começa a apresentar algum tipo de desgaste. Mas eles sempre destacam também que isso é algo que vai muito do uso do capacete. Então, talvez um capacete não dure muitos anos, né? Você possa ter que trocar ele de tempo em tempo, mas não há uma previsão legal, muito menos uma infração de trânsito. E eu vi na internet, em comentários de vídeos que eu estava observando, que algumas pessoas dizendo que foram multadas já por isso. Bom, se alguma vez foram, foi a revelia da lei, porque não existe na legislação de trânsito. Inclusive, nós fomos lá na primeira resolução desde a vigência do novo código, que tratou sobre o capacete, que é a resolução 20, já revogada há muitos anos, nem lá mencionava. Hoje nós temos a resolução 940, que traz a regulamentação sobre o uso do capacete. Essa é uma resolução de 2022, ela fez uma consolidação de uma resolução, a 453, que é de 2013, e que ela foi atualizada, digamos assim, para 940. E ela disciplina o uso do capacete para condutor e passageiro de motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Então, hoje, esse é o referencial normativo se você quer saber sobre a lei e o capacete, essa relação da lei com o capacete. Inclusive, os anexos da resolução são bem interessantes para a gente verificar lá as imagens, as figuras. Tá? Então, o que é fiscalizado? Está lá no artigo 3º dessa resolução. Para a fiscalização do cumprimento desta resolução, as autoridades de trânsito ou seus agentes devem observar: inciso 1, se o capacete motociclístico utilizado é certificado pelo Inmetro.
Então tem que passar por uma certificação, é verdade, e isso vai constar num selo. Se o capacete motociclístico está devidamente afixado à cabeça, então preso com a cinta jugular e de forma firme. Inciso 3, a posição de dispositivo retrorefletivo de segurança nas partes laterais e traseiras do capacete, conforme o item 1 do anexo. O anexo, inclusive, no item 1, menciona que esse adesivo tem que ter na frente também. É uma incongruência, porque aqui ele menciona nas laterais e atrás, mas lá no anexo também menciona na frente. Ainda, inciso 4, a existência do selo de identificação do Inmetro, ou etiqueta interna com a logomarca do Inmetro, mostrando que passou por essa verificação. Então, além de ser certificado, tem que ter o adesivo, né, o selo de identificação, conforme essa nota técnica 7471. Essa nota técnica é que traz as informações sobre o material utilizado para os capacetes. Tá? Eu não trouxe aqui porque é bastante questões químicas e muito técnicas, né? Algumas até que fogem ao meu conhecimento, que não é a minha especialidade, mas é bem interessante se você tiver curiosidade de saber um pouco mais ou pesquisar a fundo, olhe essa norma técnica, você vai encontrar muitas informações interessantes nesse teor. Tá? E o inciso 5 é o mais importante aqui, ó, que é o estado geral do capacete, buscando avarias ou danos que identifiquem a sua inadequação para o uso. Então aqui nós estamos falando que, havendo amassados, trincados, rachaduras, avarias nesse sentido, aí sim o capacete não está adequado para o uso, aí sim está sujeito à autuação. Mas não tem nenhuma relação com a validade. Não pode deduzir que, por um capacete ter sido fabricado há 5 anos atrás, que ele vai estar necessariamente num estado ruim hoje. Não necessariamente, vai depender do seu uso. Agora, você como motociclista, que preza pela sua segurança, né, um condutor defensivo, talvez você queira realmente fazer a troca regularmente e tudo bem, isso é critério seu. Agora, não podemos afirmar que há uma validade legal, porque ela não há. E o parágrafo único vai mencionar que essa necessidade, né, do selo do Inmetro e tal, aplica-se aos capacetes fabricados desde 1º de agosto de 2007. Né? Então, tu veja que não se desconsidera prazo de 3, 5 anos, porque pode ter capacetes daquela época que estão sendo usados também. Né? E eu trouxe aqui só para reforçar um pouquinho mais do próprio site do Ministério dos Transportes, na verdade, do Ministério da Economia, melhor dizendo. No Ministério dos Transportes trata da questão do trânsito, mas aqui foi na página gov.br do Ministério da Economia. E você tem ali, ó, qual o prazo de validade do capacete? Uma matéria de 2012. E você vê que diz, ó, conforme a orientação da nossa área técnica, o capacete não possui validade. É um produto não perecível. Na etiqueta interna consta informação com os seguintes dizeres: esse produto é um bem durável. O capacete deve ser substituído após qualquer choque, mesmo que não haja danos visíveis. Cabe informar que a validade do capacete não é exigida pelo CTB, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro. A título de informação, a validade do capacete não é exigida em nenhum país. Tá? Não fiz uma pesquisa a fundo para saber se mudou nesses mais de 10 anos essa informação. O capacete é um bem durável, pode durar um dia ou indefinidos anos. Né? Tudo depende do seu uso, é verdade. Né? Daí, no Brasil, dependendo do fornecedor, o mesmo recomenda a troca do capacete a cada 3 ou 5 anos, pelas questões que nós comentamos. Então, a título de recomendação, tudo bem, quer fazer a troca, o fabricante pode estabelecer. Inclusive, eu encontrei um aspecto discutido numa decisão judicial em que se estava questionando a validade do capacete, as condições do capacete de um sinistro de trânsito que resultou em morte, e a julgadora, a juíza lá que fez o relatório, ela discutiu que a ausência da validade do capacete, legal, que não existe realmente, né, se é a possibilidade do fabricante colocar como 3 ou 5 anos, se não estaria sendo uma propaganda enganosa. Né? Ela até levanta essa possibilidade de ser discutido em um outro processo, né, no futuro, em uma outra situação, se realmente não está induzindo o consumidor a comprar, a trocar o capacete sob receio desse autuado. Né? Então, veja que até o judiciário, tratando de uma outra questão, que não é sobre a validade de prazos em si, mencionou que não existe prazo, realmente existe apenas ali a recomendação do fabricante, que às vezes induz ao erro. E aí, como eu falei no início do nosso vídeo, se você pesquisar aí shorts, pesquisar né, no Instagram alguns vídeos de pessoas que não são especializadas em legislação de trânsito, elas vão dizer que existe uma validade do capacete. Lembre que essa validade é uma recomendação do fabricante. Se você puder trocar, fique à vontade, é sua segurança em jogo. Agora, o capacete tem que aguentar igual, desde que não tenha quedas, avarias, por um tempo indefinido. E aí, sabia disso? Deixe seu comentário com aquela sugestão para que eu possa produzir um novo vídeo aqui no canal
com base em uma sugestão que você tem, uma dúvida ou um assunto que você gostaria que nós comentássemos aqui. Não esquece de se inscrever e seguir aqui, então, as atividades da UniCFC, também lá nas redes sociais e aqui no YouTube. Até uma próxima.